Você já sentiu aquele arrepio na espinha? Como se estivesse sendo observado, mesmo estando completamente sozinho? Bem, se você acha que já passou medo, ainda não viu nada. Hoje, vamos mergulhar nos mistérios dos lugares mais assombrados do planeta. Então, já chega deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal Instigamente e ativando o sininho, porque se tem algo que você não quer perder, são os mistérios que eu tenho para revelar. Mansão Winchester, o labirinto de espíritos. A Mansão Winchester, na Califórnia, é um dos lugares mais confusos e perturbadores do mundo. Imagine uma casa que, ao invés de ser um lar, parece uma armadilha. Sarah Winchester, herdeira da famosa marca de rifles, acreditava que estava sendo perseguida pelos espíritos das vítimas das armas que sua família produzia. Para enganar esses espíritos, ela construiu a mansão sem fim, portas que levam a lugar nenhum, escadas que terminam no teto e corredores sem saída. Mas o mais assustador, ela nunca parou de construir. Dizem que o barulho dos martelos continuou até o dia de sua morte. Os visitantes relatam ruídos inexplicáveis, sombras que parecem surgir do nada e até uma sensação de ser observado enquanto anda pelos corredores labirínticos. Ilha das Bonecas, o pesadelo no México. Em uma pequena ilha na cidade do México, existe um cenário de filme de terror. Árvores repletas de bonecas penduradas, mutiladas e cobertas de sujeira. A história diz que um homem chamado Dom Julián Santana encontrou uma menina morta e, para aplacar seu espírito, começou a pendurar bonecas por toda a ilha. Porém, os moradores locais e visitantes afirmam que essas bonecas não são meros enfeites. Dizem que os olhos delas seguem quem passa, e à noite, é possível ouvir sussurros e risadas assustadoras. Será que essas bonecas carregam os espíritos das crianças? Uma visita a essa ilha definitivamente não é para os fracos de coração. Castelo de Edimburgo, ecos de uma história assombrada. O Castelo de Edimburgo, na Escócia, é um dos castelos mais famosos do mundo, e um dos mais assombrados também. Com mais de 900 anos de histórias de tortura e batalhas sangrentas, o lugar guarda relatos de avistamentos fantasmagóricos. As pessoas afirmam ter visto o fantasma de um tamborileiro sem cabeça, que toca um ritmo sombrio, e até uma figura misteriosa de uma criança tocando flauta. Já os turistas e funcionários relatam uma atmosfera pesada, barulhos inexplicáveis e quedas de temperatura repentinas. É o tipo de lugar onde o passado parece não querer ser esquecido, e os fantasmas garantem isso. Sanatório de Waverly Hills, onde a morte é visitante frequente. Este sanatório, construído em Kentucky, nos Estados Unidos, foi um hospital especializado no tratamento da tuberculose. Com a epidemia devastando o país, milhares de pessoas foram internadas lá, e muitas delas nunca saíram. Por isso, a fama do lugar como um dos mais assombrados dos Estados Unidos. Entre as histórias assustadoras, o quinto andar é o mais infame. Nele, disse que o espírito de uma enfermeira ainda assombra as paredes. Há quem veja vultos, portas que se fecham sozinhas e ouçam vozes pedindo ajuda. Sem falar no túnel da morte, por onde os corpos eram transportados para fora do sanatório. Quem visita, sai acreditando que ali os mortos nunca realmente foram embora. Museu da Morte em Hollywood, a exposição da escuridão humana. O Museu da Morte, em Los Angeles, é um dos lugares mais perturbadores para quem busca explorar o lado sombrio da humanidade. O museu exibe artefatos e registros de alguns dos crimes mais famosos do mundo, bem como cenas de autópsias e objetos ligados ao espiritismo. Quem visita o museu relata uma sensação de angústia e mal-estar, como se uma energia sombria pairasse no local. Muitos acreditam que as peças expostas carregam as energias das vítimas e dos acontecimentos horrendos, criando um ambiente pesado e assustador. A Ilha dos Espíritos na Itália. Poveglia é uma pequena ilha italiana que carrega séculos de tragédias e sofrimento. Ela foi usada como uma colônia de quarentena para doentes de peste bubônica e mais tarde, como um asilo psiquiátrico. Dizem que o diretor do asilo realizava experimentos perturbadores nos pacientes, até que ele mesmo foi enlouquecido pelos espíritos e se jogou da torre do hospital. Atualmente, ninguém vive na ilha, mas muitos que ousam visitá-la dizem que ouvem gritos desesperados e veem sombras vagando pelo lugar. As autoridades italianas até restringiram o acesso à ilha, o que só aumenta o mistério e a aura de terror de Poveglia. Penitenciária de Eastern State, o eco dos prisioneiros. Construída em 1829 na Filadélfia, Estados Unidos,
A penitenciária de Eastern State introduziu uma forma de isolamento extremo, onde prisioneiros eram deixados em celas solitárias por anos. Esse tratamento resultou em inúmeras histórias de insanidade e sofrimento. Com o tempo, o local ganhou fama pelos fantasmas de ex-prisioneiros que teriam ficado presos lá. Hoje, turistas e exploradores relatam sons inexplicáveis, como gritos e murmúrios de desespero, além de sombras que parecem se mover rapidamente entre as celas escuras. Muitos dizem que o espírito de Al Capone, um dos prisioneiros mais famosos, ainda permanece preso em Eastern State. Hotel Stanley, a inspiração do Iluminado. Localizado no Colorado, o Hotel Stanley ganhou fama mundial depois de inspirar Stephen King a escrever O Iluminado. O hotel é conhecido por ser o lar de várias entidades paranormais, como os espíritos de Elizabeth Wilson, uma antiga governanta que ainda cuida dos quartos, e o próprio fundador do hotel, Freelan Oscar Stanley. Os hóspedes relatam ouvir música de piano no salão vazio e avistam figuras misteriosas nos corredores e janelas. Há até mesmo um quarto famoso, o 217, onde vários hóspedes disseram ter visto aparições. A sensação é de estar em um pesadelo, onde o passado se recusa a descansar. Colina das Cruzes, o cemitério de espíritos na Lituânia. Em uma colina na Lituânia, um campo de cruzes se estende até onde a vista alcança. Conhecida como Colina das Cruzes, esse lugar tem uma origem antiga e misteriosa. Ao longo dos séculos, o local foi preenchido com mais de 100 mil cruzes, todas deixadas por pessoas em busca de milagres ou paz para entes queridos. Há quem diga que à noite é possível ouvir lamentos e ver sombras entre as cruzes, como se as almas das pessoas a quem as cruzes foram dedicadas ainda vagassem por lá. A colina representa um lugar de devoção, mas também uma sensação de tristeza profunda, onde o passado e o presente parecem coexistir de maneira sombria. A fábrica de bonecas assombrada na Espanha. Em uma pequena cidade abandonada na Espanha, encontra-se uma antiga fábrica de bonecas, onde ainda restam centenas de cabeças, braços e torsos espalhados pelo chão. Esse local, que era um verdadeiro paraíso para crianças, se tornou um dos cenários mais assustadores da Espanha depois que a fábrica foi fechada sem explicações. Exploradores e curiosos que visitam a fábrica relatam ver bonecas movendo a cabeça ou mexendo os olhos, como se estivessem observando quem entra. À noite, o lugar fica ainda mais aterrorizante, com relatos de risadas e sons de passos entre as sombras. Muitos acreditam que as bonecas carregam as energias das crianças que as amaram, criando um verdadeiro santuário assombrado. Cemitério Highgate, o Reino das Sombras em Londres. Este cemitério vitoriano em Londres é um dos mais famosos do mundo e também um dos mais assombrados. Fundado em 1839, o cemitério de Highgate é lar de túmulos e mausoléus elaborados, onde repousam figuras ilustres, mas também onde muitos dizem ter avistado figuras fantasmagóricas. Entre os relatos, há uma figura conhecida como Vampiro de Highgate, um homem alto e de capa escura que vaga entre as sepulturas. Outros visitantes relatam ouvir vozes e sussurros, além de avistarem uma mulher de branco caminhando entre os túmulos à noite. A atmosfera misteriosa do cemitério é tão densa que chega a ser difícil respirar. Se você chegou até aqui e está curtindo nossas curiosidades, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Instigamente. Ilha de Ashima, o fantasma industrial do Japão. A ilha de Ashima, ou Gunkanjima, é uma ilha abandonada no Japão que já foi uma mina de carvão próspera, habitada por milhares de trabalhadores e suas famílias. Com o fechamento das minas, a ilha foi deixada às ruínas, e hoje é um lugar completamente desolado e sombrio. Quem visita Ashima diz que o silêncio é perturbador. Muitos relatam ver sombras de antigos trabalhadores andando pelas ruínas e ouvem vozes e passos, como se a ilha ainda estivesse viva. Ashima representa o fim de uma era, um lugar onde o passado parece permanecer, preso nas paredes enferrujadas e nos edifícios decadentes. A estrada Clinton Road, o caminho para o desconhecido. No estado de Nova Jersey, Estados Unidos, a estrada Clinton é conhecida por ser uma das mais assustadoras do país. Quem se aventura por ela durante a noite relata encontros com figuras misteriosas, como o garoto da ponte, um espírito que teria se afogado em um rio próximo e que hoje aparece pedindo ajuda aos motoristas. Além disso, há avistamentos de um caminhão fantasma que persegue quem tenta passar pela estrada, somados a lendas de rituais estranhos realizados na floresta ao redor. É um dos lugares onde as lendas urbanas parecem se misturar com a realidade. O templo Wat Phra Sanfé,
Espíritos ancestrais na Tailândia. Esse templo, localizado em Ayutthaya, Tailândia, guarda uma história antiga e espiritual, sendo palco de várias cerimônias religiosas ao longo dos séculos. Muitos acreditam que o local é assombrado por espíritos de antigos monges que protegiam o templo. Os visitantes relatam sentir uma energia pesada e dizem ver sombras que se movem entre as estátuas e ruínas, como se fossem os espíritos ancestrais protegendo o local. É um lugar onde espiritualidade e mistério coexistem, criando um ambiente único e carregado de respeito e temor. A Biblioteca Assombrada de Villard, Indiana. A Biblioteca Villard, em Evansville, Indiana, é conhecida pela presença de um espírito feminino chamado a Dama Cinza. Este fantasma tem sido avistado inúmeras vezes por funcionários e visitantes, que relatam vê-la vagando entre as estantes de livros, como se estivesse em busca de algo. Muitos dizem sentir uma brisa fria ao passar pelos corredores e ouvem sussurros que parecem vir das paredes. A Dama Cinza é conhecida por seu comportamento misterioso, mas pacífico, criando uma atmosfera tanto assustadora quanto intrigante para os amantes de livros e mistérios. Fangar, a cidade dos espíritos na Índia. Em Rajasthan, na Índia, existe uma cidade abandonada que é conhecida como um dos lugares mais assombrados do país. Fangar. Segundo a lenda, a cidade foi amaldiçoada por um feiticeiro que, após ser rejeitado por uma princesa local, jurou vingança e condenou o local à ruína. Após o pôr do sol, o local é proibido para visitantes, pois acredita-se que os espíritos dos antigos habitantes de Fangar ainda vagam pelas ruínas. Quem se arrisca a explorar a cidade à noite relata uma sensação de opressão, sons misteriosos e até o avistamento de sombras fantasmagóricas entre as construções abandonadas. Hospital Psiquiátrico de Gonjiam, a loucura esquecida da Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, o Hospital Psiquiátrico de Gonjiam é um dos locais mais temidos e misteriosos. Fechado abruptamente nos anos 90, o hospital ficou abandonado e permanece envolto em mistério. Relatos afirmam que os pacientes foram submetidos a experiências perturbadoras, e muitos deles nunca saíram vivos de lá. Exploradores que se aventuram pelo hospital dizem ouvir risadas, sussurros e até gritos ecoando pelos corredores. Outros relatos falam sobre sombras espreitando nos quartos e na ala de terapia, como se as almas dos pacientes ainda estivessem presas ao sofrimento vivido ali. Esses são apenas alguns dos lugares mais aterrorizantes do mundo. E agora, a pergunta é: será que você teria coragem de visitar algum deles? Conta aqui nos comentários qual desses lugares te daria mais medo de entrar, e já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal Instigamente, e ativa o sininho para não perder mais mistérios como esse. E fique à vontade para clicar no vídeo aqui ao lado para explorar mais curiosidades com a gente. Nos vemos no próximo mistério.